boa noite a todos. É com imenso prazer que dou início a mais uma reunião da endocrinologia patrocinada pelo Hospital Samaritano. Antes de tudo, quero agradecer ao Samaritano por nos dar essa grande oportunidade, dizer que essa reunião está sendo gravada. Eu tenho um imenso prazer dos nossos palestrantes, são dois grandes pesquisadores, além de pessoas que me são muito queridas. O nosso tema de hoje é tratamento da obesidade em pacientes com doença cardíaca estabelecida. Nossos palestrantes de hoje são o Dr. Amélio Godoy Matos, endocrinologista do Serviço de Metabologia do Instituto Estadual de Endocrinologia do IED, do qual nós fomos durante muitos anos companheiros, mestre em endocrinologia pela PUC e doutor em fisiologia clínica experimental pela UERJ. E doutor Sérgio Kaiser, cardiologista, doutor em fisiologia clínica experimental, professor adjunto de Associado. medicina interna. Associado, bom, sim senhor, associado de medicina interna da UERJ. Bom, quero agradecer a Edilon e quero dar início passando a palavra para o Sérgio. Sérgio, você que vai começar, né? Eu sei que essa Sim. reunião vai ser muito especial e agradeço a vocês estarem essa noite comigo, finalizando esse ano, 24. Muito obrigada. Sérgio, a palavra é toda tua. Muito obrigado, Mônica. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal do Samaritano pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que meu som esteja adequado e Ótimo. ótimo. E essa discussão, ela vai ser pautada justamente num paciente meu, né? Um caso clínico de um paciente meu, que eu vou passar a relatar para vocês agora. Então, eu vou compartilhar a minha tela. E estão todos vendo aí a tela, né? Perfeito. Ok. Então, aqui estão nós vamos dividir essa apresentação, eu e a Amélio, então aqui estão os conflitos de interesse do Amélio. Certamente, né, não tem nenhuma influência sobre essa apresentação, nem tampouco eu, meus conflitos de interesse estão aqui. Não tem também, né, nenhuma implicação nessa discussão de hoje, na apresentação. Vamos iniciar então com a discussão do nosso caso. Isso aqui é um paciente que hoje tem 65 anos. A primeira vez que eu vi foi em 12 de fevereiro de 2022, no Procardíaco, quando ele estava prestes a ter alta hospitalar e ele tinha sido submetido à revascularização miocárdica depois de um infarto com miocárdio sem supra. Até pouco comum hoje, né? Hoje os pacientes eles vão a cateterismo, vão à intervenção percutânea. A gente vai ver que ele tinha muita doença, provavelmente deve ter sido isso que motivou a decisão cirúrgica. Não fui eu que tomei a decisão, já ouvi depois, inclusive. Tem aqui a coronariografia dele. E durante a internação, já no pós-operatório tardio, ele teve um evento isquêmico cerebral. A ressonância mostrou uma áreazinha hemorrágica, que resultou apenas numa perda sensitiva parcial, que ele atualmente já recuperou totalmente. Ok? História patológica pregressa, litotripsia, colestectomia aos 20 anos, hipertenso há cerca de 10 anos, não era diabético, tá? Sedentário, um IMC de 30,12, portanto, caracterizando obesidade, né? 30,12 quilogramas por metro quadrado. Foi tabagista de um maço de cigarro ao dia por 20 anos, mas parou aos 36 anos, hoje ele está com 65, né? Tinha um problema de sono, dormia 4 horas por noite, reclamava de insônia, ativismo social, nada demais. Bem, história familiar, boa. Aí, dois irmãos coronariopatas, um deles teve incidente aos 58 anos, então já tem aí uma história familiar de doença coronariana. O exame físico, o IMC dele, como eu já falei, 30,12. Ele não tinha perda de força em membros superiores ou inferiores, né? Foi mais essa coisa sensitiva, então não foi uma sequela importante. Não tinha sopro carotídeo. O abdômen levemente protruso, sem visceromegalias, membros inferiores ok. O reeletro, um ritmo sinusal, tinha alterações primárias de repolarização ventricular e parede lateral.
Na internação, ele é submetido a um holter. Sinceramente, isso eu ainda não tinha visto, né? Mas ele já tinha feito um holter, não tinha fibrilação atrial nenhuma. O ecocardiograma, isso é provavelmente por conta do fato dele ter apresentado, né, um AVC isquêmico, né, pequena área de isquemia cerebral. Procuraram verificar se havia episódio de fibrilação atrial. Você sabe que o holter, de qualquer maneira, pode não mostrar nada e o paciente ter feito fibrilação atrial, né? Mas esse paciente, ao longo do tempo, nunca fez nada, nunca fez nenhuma arritmia que pudesse ser suspeita de fibrilação atrial. O eco, disfunção diastólica grau 1, fração de ejeção, ok, boa. E aí esse paciente, ele fez uma anastomose radial, né? Fez para marginal e artéria diagonal e de mamária esquerda para descendente anterior. E aqui está a coronariografia dele. Vou parar aqui o exame um instantinho. Estão vendo aqui coronariografia oblíqua anterior esquerda e direita, lateral. E agora não me lembro, gente, também as coisazinhas aqui, mas aqui a gente consegue ver a descendente anterior nessa projeção e a circunflexa correndo aqui atrás, né? E nessa outra projeção aqui, por que que não está correndo aqui? Ué, aqui deveria, aqui parou. Parou. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. São coisas do. Isso aqui é coisa do Zoom, tá? Vamos lá. Aí. Aproveita para olhar, olha como a artéria é doente. Vamos ver se vai reproduzir, né? Aí. Tá aqui, tá reproduzindo. Não vou nem mexer aqui para vocês verem. Vocês veem que tem uma lesão descendente anterior logo aqui no terço proximal. Vocês vão ver na emergência da descendente anterior, numa outra projeção que também a gente vê bem, ok? Aqui você já vê também a lesão na emergência da TA. Era uma artéria muito doente, né? Essa era uma artéria doente. Daí eles terem optado pela revascularização cirúrgica. Né? Você vê que a DA aqui é dominante, ela cruza o crux cornis, tá? E e nessa imagem, nessa projeção aqui estática, eles veem como é que aqui a circunflexa ela se bifurca, né, na região da marginal, tem um estreitamento importante, DA aqui com estreitamento proximal importante. Agora, coronária direita, nada. Muito caprichoso, né? Não tinha lesão coronária direita. Então, ele foi revascularizado só do lado esquerdo e foi revascularizado cirurgicamente. Pós-operatório imediato. Glicose 123, ureia 40, creatina 0,91. E aqui vocês estão vendo 220 colesterol, triglicerídeo 245, HDL 32, LDL 158, LDL colesterol, o colesterol não HDL 188. Ainda, possivelmente por conta de cirurgia, fase aguda, uma PCR de 5,4, o que provavelmente ainda reflete um evento agudo, né? Uma CKMB tocada, né? Mas uma troponina e uma troponina aí também tocada, ok? E aí a gente pergunta aí, né? Como você estratificaria esse paciente? Alto risco cardiovascular merece uma estatina de alta potência. Alto risco cardiovascular, estatina de potência média, já que a LDL não está tão elevado. Muito alto risco cardiovascular, estatina de alta potência, meta de LDL 50. E muito alto risco cardiovascular, estatina de alta potência, mais ezetimiba. É, Mônica, é para o pessoal responder no chat ou é para a gente mesmo falar sobre isso, hein, Mônica? Não, as respostas são pelo chat, esqueci de falar isso. Então, as É, perguntas são pelo chat. eu não estou tendo acesso ao chat, porque eu estou Mas eu compartilhando a tô. tela. Tá. Se alguém quiser Não, tem aqui, responder. por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Por favor, sintam-se à vontade. Tá. Quer que eu aguarde um bocadinho? Posso só comentar uma coisa? Pode, Américo. Não obrigatoriamente todas as respostas estariam corretas, ou seja, você pode escolher a mais, É, digamos, coerente, né? A mais coerente. Ou seja, aqui é, não visa testar conhecimento. é lógico. É Aqui a lógico. gente está querendo ouvir opiniões também. Tem chat ali, hein? Já vi que parece que tem chat ali. Agora, tem Não, eu que bastante gente dei, não, mandando. não, eu que dei, Oi? eu que lembrei, eu Ah, que lembrei que as perguntas são pelo chat.
É, bom, já que ninguém ainda se animou a comentar, né? Bom, tem duas opções de alto risco cardiovascular e muito alto risco cardiovascular. Esse paciente é muito alto risco, né? É muito alto risco. E porque ele fez um episódio coronariano agudo, tem muita doença, então ele está numa categoria de muito alto risco. Então é um paciente que precisa realmente de redução agressiva do LDL colesterol. Aí sim, há duas possibilidades, sim, a 3 e a 4. Quer dizer, ele pode ter uma estatina de alta potência. O grande problema é que muitas vezes a gente não atinge uma meta de LDL colesterol abaixo de 50 logo de saída. Eu vou só comentar para vocês, eu não tenho esse slide, mas saiu recentemente o estudo Sweetheart, que é um registro, não é um estudo randomizado. Mas o que ele dizia é o seguinte: é, uma redução de 30 e poucos por cento de desfechos cardiovasculares naqueles pacientes que baixavam rapidamente o LDL colesterol e assim o mantinham ao longo do tempo. E os comparadores é quem não tomava a estatina logo de saída, não baixava o colesterol logo de saída, baixava mais tarde, ou então aquele que baixava logo de início e aí ao longo do tempo o LDL ia subindo de novo. Então, o melhor resultado foi exatamente daqueles pacientes que baixavam rapidamente e assim se mantinham. Porque a gente não tem um estudo de combinação, né, um estudo muito robusto de combinação de estatina com ezetimiba na fase aguda do infarto. A gente vai ter um estudo de agora, a gente tem um estudo agora que vai sair, está sendo realizado e deve ser publicado ou apresentado em breve, que é com evolocumab na fase aguda do infarto do miocárdio, justamente falando sobre a questão de você baixar rapidamente o LDL colesterol. Assim, a estatina de alta potência com ezetimiba é perfeitamente viável, assim como a estatina de alta potência, no caso, visando a meta abaixo de LDL 50. No item 4 também visando uma meta de LDL colesterol abaixo de 50, ok? Então, na verdade, isso é. Sérgio, deixa eu dar aqui, ó, já duas pessoas botaram a resposta, estou vendo aqui, se a Mônica quiser também ler. Ah, legal. A Sandra optou pela resposta 4, Tá estaria certo, correta, tá certo. e a Andréa Mendes optou para a resposta 3, se não atingir a meta, associar É, a isentemib, ela colocou é, aqui. Ou seja, todas as duas respostas as duas são estão certas. Estão bastante certas. claras. As duas estão certas. Então vai Perfeito. você agora, vai adiante. Então, esse paciente sai do hospital com, ele sai do hospital com rosuvastatina 40 miligramas por dia, ezetimiba 10 miligramas, aspirina, claro, né? E ele sai com a combinação de olmesartana com lodipina 40/5. Sai com beta-bloqueador, isso eu vou falar rapidamente aqui para vocês uma coisa, e pantoprazol 40 miligramas por dia. Hoje em dia, já existe uma recomendação de que pacientes que tenham função ventricular sistólica preservada, né, após um infarto do miocárdio, tendo sido tratados, né, no caso, geralmente são tratados com intervenção percutânea, né, mas que é a grande maioria. Esses pacientes, depois de um ano, né, eles não teriam necessidade mais de beta-bloqueador. E existem estudos já sugerindo que mesmo a suspensão mais precoce do beta, ela é perfeitamente aceitável. Pessoalmente, o que que eu penso? O paciente nessa fase aguda do infarto, ele naturalmente está mais sujeito a ter alguma arritmia. Então eu deixo esse paciente com bisoprolol no mínimo, um mês. Em geral, idealmente eu deixo uns 3, mas a partir daí eu já vou. Eu não tenho ainda eu não tenho a confirmação do muito precoce, tá? Então, estando tudo bem, segue aí mais um ano. Mas é mais para chamar a atenção que, mesmo havendo uma recomendação, eu vejo assim, mesmo havendo uma recomendação futura de você não precisar usar o beta-bloqueador depois da alta hospitalar, eu usaria de qualquer maneira. Eu acho que existe aí um risco de arritmia maior. É isso que eu queria colocar. Mas após um ano, a gente já pode retirar se realmente esse paciente não tiver alteração da função sistólica do VE, tá? A não ser que ele tenha uma indicação formal, né, para beta-bloqueador. Aí é outra história. Eu estou falando do paciente em ritmo sinusal, Sérgio, tá, tudo.
É Deixa eu melhor te interromper e completamente, já fazer uma pergunta para você. se eu puder responder. Já interrompo um pouco para a gente discutir uma coisinha aqui. Após um evento cardiovascular e principalmente após um evento isquêmico cerebral, ou nesse caso foi hemorrágico, né? Pequeno sangramento, há uma liberação de catecolaminas danada. Hum, E os níveis altos de catecolaminas se mantêm por algum tempo, ou seja, não é, é por um dia, não é 2 dias, é, não. é, Talvez uma semana ou mais. é. Logo, associar um beta-bloqueador aí me parece bastante Sim, razoável e bastante indicado para os primeiros dias, pelo menos, né? sim, Como você colocou. é. Porque aí sim, o risco de arritmia dele é muito grande. Claro. Porque ele teve Ah, duas coisas. Ele teve um evento isquêmico no coração é. e outro no cérebro. Quer Pois dizer, é. Pois é. Na verdade, assim, o paciente não tem nenhuma contraindicação formal ao uso de beta. Então, você, na verdade, é exatamente o que você falou. Você está diminuindo o risco de arritmia. O paciente que não tem nenhuma contraindicação, fica bem com beta e tudo. A gente pode deixar durante um bom período, entendeu? E deve usar, sim. Eu acho que ele deve usar. O risco de arritmia é grande, concordo plenamente. Entendeu? Tá, hoje, assim, já, como eu te falei, após um ano, é uma questão muito também de polifarmácia, né? Você retirar aquilo que realmente não está fazendo diferença. E após um ano, o que nós sabemos hoje é que o beta, sendo usado ou não, não tendo medicação específica, ele não faz diferença. Entendeu? Mas no início, nem discuto. Bom, na primeira consulta, então, lá no consultório, ele estava mais hipotenso, eu tirei a lodipina dele. Tá? Segunda consulta no ambulatório, assintomático, glicose 108, hemoglobina glicada 5,9. Né? Creatinina 0,96, uma filtração glomerular normal. Colesterol total 145, HDL 48, triglicerídeo 87, LDL colesterol 80 miligramas por decilitro e uma LPAzinho 105 nanomoles por litro. E aí, alguém quer dar uma opinião sobre esse LDL e essa LPAzinha? Eu perguntaria, esse LDL aí, vocês estão satisfeitos com ele? Eu não sei se tem alguma pergunta sobre isso não. depois ou não. Peraí, deixa eu só verificar. Não, tem uma pergunta sobre fatores de risco, mas eu até adiantaria isso, sabe? Alguém gostaria de manifestar-se sobre esses dois parâmetros aqui? Acho que vale a pena. Parece alguma coisa no chat, Mônica? Não, não aparece nada. Estou olhando para ver se É, alguém fala, né? tá. Não sei. Depois tem uma outra pergunta. Eu comento sobre o LDL. É, Meu Definitivamente DL, ele não está. LDL, eu acho que devia estar mais baixo. esse LDL para mim Definitivamente está ele não está horroroso. na meta. Está horroroso. É. E lembrar Agora, da. LPAzinho, eu estou brincando, porque o LPAzinho está dentro dos 80% da população, tá? É até 125 nanomoles por litro. Sempre dosar em nanomoles por litro, que é o que se correlaciona com o número de partículas circulantes. Tá? Então, esse LPAzinho aqui, ele está dentro da faixa. Eu, Mas particularmente hoje, eu sempre peço, no consultório, eu peço LPAzinho para todo mundo, né? Mas isso não é uma coisa que vá figurar das nossas diretrizes, provavelmente. Já é diretriz europeia, já é diretriz canadense, já é diretriz indiana, mas eu não sei como vai ser no Brasil. Eu estou nas diretrizes brasileiras de aterosclerose, mas eu não sei o que que a gente vai decidir sobre a questão de dosar o LPAzinho pelo menos uma vez na vida. Esse LPAzinho aqui de 105 nanomoles, gente, não vai mudar nunca. Pequenas oscilações para lá ou para cá, mas vai ficar isso a vida inteira, é tá? isso aí que eu queria que você comentasse, Sérgio, É, porque você não Exato. precisa ficar dosando toda vez que o paciente vem. Se é, ele tem uma LPAzinha pequena alta, ele vai ter sempre. é, Isso, você chamou a atenção, é muito importante, porque eu vejo alguns colegas pedirem de rotina a dosagem de LPAzinha. Todas eu as também. vezes o paciente vai fazer o seu controle. Não precisa, é uma vez. Se não é alta, porque isso é genético. Se não é alta, ele não vai ter mais. É, Agora, outra coisa é que essa dislipidemia dele é uma dislipidemia heterogênica, né? Quer dizer, o LDL dele não é o maior problema no início, porque ele está falsamente alto, mas ele é o mais.
heterogênico que tem. Ou seja, provavelmente a fração pequena e densa do LDL dele é muito alta. É possível. É Então, possível. é por isso que, além do fato de que as diretrizes mandam, que o LDL deve ser mais baixo. Agora, Sem dúvida. normalizou muito bem o triglicerídeo dele aí. E aí a gente vai ver A já algo Sam- que. Oi? Alguma coisa? a Sandra comentou aqui, não satisfeita com LDL, talvez associar o inibidor de Ah, SLK-DAF. foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei com a Evolucumab para eles, vocês vão ver já já. Né? Esse aí nós estamos entrando agora o pessoal comenta que a gente passa do pill burden para o injectable burden, porque alguns pacientes vão acabar necessitando de mais de um injetável, né, gente? Vamos lá. A gente vai chegar nessa discussão já já, já já. É, bom, fatores de risco nesse paciente, na verdade, tem essa pergunta, né? História familiar e ex-tabagismo, dislipidemia e hipertensão arterial, obesidade mais LPAzinho mais história familiar de DAC, obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes, e todas estão corretas. Alguém aí quer assinalar um número? O pessoal está começando a comentar aí, sim. A Solange já tinha falado aí não, a Sandra já tinha falado da associação, e a Solange Niemeyer disse que o LDL está muito alto. Ah, Então, só precisa dosar LPAzinho uma vez na vida mesmo, ela concorda. Então a gente já Alguém quer discute, comentar essa pergunta agora? Quer responder essa pergunta aí? mas já ficou fácil de descartar, né? E aí, pessoal? Cadê o pessoal? Tá muito quieto. Eles estão vendo cada opção, porque realmente não é simples olhar e responder. Hein? Eu digo, não é simples simplesmente olhar e responder. A gente tem que olhar com muita calma cada das opções. Perfeito. Bom, Vamos então lá. vamos em frente, Sérgio. Olha, ex-tabagismo não pode ser considerado um fator de risco, né? Já parou aos 36 anos, né? História familiar, embora nas equações né, de risco não está, mas é importante, sem dúvida alguma. Dislipidemia mais hipertensão, é um fator de risco, né? LPA não, ele está com a LPA normal, né? Todos estão corretos? Não. Tem umas que não estão corretas, não. Esse 3 aqui não está legal. Embora a obesidade possa ser um fator de risco, agora com obesidade, síndrome metabólica, pré-diabetes, eu acho que essa se encaixaria melhor, ok? Melhor, número 4. Concorda, Mary? Até porque concordo. Até porque quando a gente está falando de síndrome metabólica, a gente está incluindo o número um, Exato. número dois. Número 2. Está incluindo hipertensão, mas hipertensão arterial. Mas ele não só tem de fator de risco hipertensão, ou hipertensão e dislipidemia. Mas ele não só tem isso de fator de risco, né? Ele tem dislipidemia, hipertensão, mas tem outras coisas, como a obesidade e como o composto, composito de síndrome metabólica com essa dislipidemia heterogênica. Então, a resposta 4 eu acho que era mais adequada. Exatamente. Vamos lá. Bom, aqui foi só para lembrar que eu iniciei Volcomag, não com esse LDL 42, mas com LDL de 80, tá? Teve umas oscilações aí que eu não entendi direito, sinceramente. Não sei se foi alguma coisa residual aí antes da ação do Evolucumab, mas 140 miligramas de 15 em 15 dias. E esse LDL vem se mantendo abaixo de 30, tá? Ele continua utilizando o Evolucumab, ele tem se mantido sempre com LDL baixo. Isso é importante porque injeção de 15 em 15 dias, né, no caso do anticorpo monoclonal, é uma coisa que às vezes é difícil o paciente aderir, né? Quando a gente tem baixa aderência, esses níveis podem oscilar. E a oscilação do LDL colesterol aumenta risco, tá? Então, só para ficar uma lembrança aí. O paciente tem que ser meio Caxias nessas coisas, tá?
Os meus que tomam Evolucumab, felizmente, são Caxias. Alguns quiseram mudar inclusive, para inclisiran, mas isso é outra história. Bom, só que assim, esse paciente é rebelde para atividade física, ele está aderente, sim, né? Mas temos alguma coisa que a gente possa fazer por esse paciente, já que ele não consegue perder peso nem nada? E qual a conduta daí por diante, né? Amélio, o que que você tem a nos dizer sobre isso agora? Então, vamos começar a conversar um pouquinho com vocês. Isso aqui é um estudo de imagem corporal com ressonância magnética ah, e avaliação de risco cardiovascular e risco de diabetes a longo prazo. Esse estudo, veja como ele desenha e ele exemplifica aí três subtipos. O primeiro subtipo, que está marcado em rosa, o abdômen de lado e de frente, é a gordura visceral. Especificamente, ele está medindo gordura visceral. O segundo subtipo ali, que ele está medindo em amarelo, ele está mostrando um subtipo de pacientes que tem mais gordura subcutânea e não visceral. Ou seja, ele tem um aumento da gordura subcutânea abdominal. E o terceiro subtipo é um subtipo que tem, está marcado em azul, o azul esverdeado, que basicamente ele é obeso, mas tem uma gordura basicamente periférica, a gordura coxo-femoral, né? Então, acompanhado ao longo do tempo, eu não consigo passar aqui, é você que passa, Ah, passa aí para mim. Então, vocês estão vendo o que resultou nesse estudo. Essa está em espanhol ali, porque foi uma aula que eu fui dar fora, enfim, mas esqueci de mudar para o português. A associação dessas depósitos de gordura, independente do índice de massa corporal, notem que lá já no início, no enunciado, é independente do índice de massa corporal, seja magro, seja gordo, seja meio gordo, seja qualquer coisa, a associação do risco de diabetes, por exemplo, lá em cima, olha aí, com a gordura subcutânea abdominal, é mais ou menos neutra. Um pouquinho mais para arriscado, mas é mais neutra. Agora, a gordura visceral, sim, essa aí está associada aí com risco cardiovascular muito alto de doença coronariana. Então, a razão de chance está em números pequenos aí à direita, não dá para vocês verem, mas está bem afastada da linha de divisão ali no meio, da linha da unidade. Pode clicar mais um. Agora veja, aqueles com gordura subcutânea, glúteo femoral, claro, não podia ser, a não ser subcutânea, eles estavam protegidos, eles não desenvolveram diabetes ao longo da evolução desse estudo. Mais uma. Agora, doença arterial coronariana. A gordura subcutânea abdominal foi absolutamente neutra, nem um pouquinho para mais. Porque aí esses três pontos é porque está dividido entre todos, homens e mulheres. O primeiro pontinho, a primeira cruzinha em cima, são todos os pacientes, a segunda são os homens, a terceira são as mulheres. Então, você veja, independente de ser homem, mulher, ou, enfim, ou qualquer outra direção sexual aí, transgênero, não sei o que, não importa, a gordura subcutânea abdominal não influenciou o desfecho, ela foi neutra. Pode tocar. Agora veja, a gordura visceral, sim, influenciou tanto nos homens quanto nas mulheres, todos os três, e o grupo total. E a gordura subcutânea periférica, no caso, o glúteo femoral, foi negativo, foi protetora. Então é importantíssimo, pode passar adiante, Sérgio, por favor. É importantíssimo que a gente entenda definitivamente que a gente tem que fazer as medidas dos nossos pacientes para a gente caracterizar melhor. E vejam só, utilizando medidas no estudo de randomização mendeliana, o índice de massa corporal, o Fat Mass Index e a relação cintura-quadril se associam com maior risco de mortalidade, nesse caso, mortalidade por todas as causas.
Notem, se o Sérgio puder apontar para mim, que o índice de massa corporal é a curva em J ali, ó, né? Tem uma fase do índice de massa corporal que é em torno de 20 a 25, que nada acontece. Abaixo disso, um maior risco de mortalidade por todas as causas, e acima, um maior risco. O Fat Mass Index, que de alguma maneira imita a relação cintura-quadril, mas não é especificamente medida da gordura coxo-femoral, tem uma tendência quase linear de risco. Agora, vejam a relação cintura-quadril, que é o terceiro gráfico. A relação cintura-quadril tem uma relação linear com risco de mortalidade por todas as causas e também também tem um estudo de randomização mendeliana muito bom, mostrando que a relação cintura-quadril, num estudo de randomização mendeliana, foi causal para diabetes e doença coronariana. Então, aqui ela está sugerindo, então, que esse estudo de randomização mendeliana, quer dizer, utilizando genes associados com esses marcadores, relação cintura-quadril, gordura periférica e índice de massa corporal, foi causal para o risco de morte por todas as causas. Mais uma vez, alguns colegas, o Sérgio e Mônica, têm utilizado e gostam de fazer a relação cintura-altura. Eu digo sempre que a relação cintura-altura, ela não reflete, ela reflete a centralização de gordura só. Mas ela não reflete a medida da gordura ruim contra a gordura boa. Então, aqui reflete a relação cintura-quadril. Então, no meu modo de entender, é o melhor. E aqui eu estou mostrando até que, por estudo de randomização mendeliana, ela é a melhor medida para a gente avaliar nossos pacientes. Próximo, por favor, Sérgio. Eu vejo aqui agora a coisa em gráficos plotados, mesma coisa. A relação cintura-quadril se mostra a mais importante sob o ponto de vista de morte por todas as causas, e isso é geneticamente determinado, como a gente já falou. Então, esse gráfico aí apenas reflete aquele segundo que nós mostramos, agora aqui mostrando a razão de chance de cada um. 1,29 para o índice de massa corporal, 1,45 para o Fat Mass Index e 1,51 para a relação cintura-quadril. Próximo, Sérgio, por favor. Muito bem, baseados no que apresentamos até agora, quais as sugestões de tratamento para o risco residual desse paciente? Esse paciente está coberto para os seus riscos de reinfarto, ou seja, mas há sempre um risco residual, né? Ou seja, nós tratamos a dislipidemia deles, tratamos a hipertensão dele, vocês foram de acordo e nos ajudaram a tratar, aumentando, passando por inibidor de ai meu Deus, SKL 9 Inibidor de PCSK9. PCSK9, e ainda assim a gente acha que ele tem um risco residual. Qual seria a opção de vocês aí? Insistir com a mudança de estilo de vida que ele não está obedecendo, prescreveria metformina, porque ele é um pré-diabético, vocês já viram. Ele tem uma glicemia de 123 no pós-operatório imediato, no pós-evento imediato, o que poderia ser só uma contaminação da descarga de adrenalina, do estresse, etc. Não chegou a 125, né, nem a 126. Mas na volta, quando o Sérgio pediu a hemoglobina glicada, ele tinha uma hemoglobina glicada de 5,9, ou seja, ela deveria ter estado mais alta um pouco, mas de qualquer maneira a gente pode considerá-la como um pré-diabetes, pelo menos. Ou você prescreveria um inibidor de SGLT2 mais a metformina, ou prescreveria um agonista de GLP-1. Qual a opinião de vocês? O Solange está botando 1+4. Ótimo. Então, quem mais quer votar? Quem mais quer votar? A Nádia prescreveu Nádia 4. preferiu 4. Quem mais?
Ok. Quatro. A Sandra Sandra, preferia quatro. 4. Gente, anima. Maitê também, ou seja, 4 está ganhando. Pronto. Vamos em frente, então, Sérgio. Pois é, A maioria está votando no 4. é, A opção da é. Solange não estaria errada em insistir em mudança de estilo de vida, mas só isso não, porque aquela resposta não está dizendo mais nada, o Solange. Só está dizendo que é para insistir em mudança de estilo de vida. Então, se você dissesse assim, um somada com a 4, aí tá bom. Mas eu entendi isso que você quer dizer. Vamos em frente. Pois é, aí nós temos uma questão. É um paciente que já está em uso de uma medicação com custo alto, mas se a gente não pensar, não pensando em termos de custo, mas em termos de considerando o que seria o mais correto, né? Nesse caso, evidentemente a opção 4 e aí eu vou lembrar a vocês sobre o estudo SELECT daqui a pouco, mas isso aí é contigo, né, Amélia? Esse Não, efeito. ainda é só para mostrar os efeitos esperados de intervenções para perda de peso. Perda de peso é importante. É, E o que se espera da perda de peso é a redução dos vários fatores de risco que vocês estão vendo aí, com qualquer medida. E alguns estudos com medicação mostrando que apenas o único, que é a naltrexona propiona, que está com a setinha em vermelho para cima, é que tem uma possibilidade de aumento da pressão arterial. Mas todos os outros, todas as outras medicações que nós utilizamos atualmente, né? Saxagliptina, semaglutida, tirzepatida, naltrexona, bupropiona, que eu já falei, orlistat, etc., todas conseguem o mesmo resultado, exceto o orlistat em relação a subir o HDL, a baixar o triglicerídeo e a subir o HDL. Né? Então, esse não consegue, mas todos os outros conseguem. Agora, pode clicar só mais uma vez. Entretanto, embora essas medicações todas consigam melhorar esses fatores de risco, melhora pouco, ou seja, reduz pouco pressão arterial, reduz pouco triglicerídeo. ah, LDL é muito difícil de baixar só com perda de peso, mas vamos admitir que no máximo 10% se baixa, esse é o estudo está mostrando. Mas dá um clique aí, Sérgio, para mim. clique. Dá um clique para a gente passar uma animação aí. Ah, sim. Olha aqui a perda de peso. Então, aqui nós estamos vendo que cada uma dessas medicações consegue, em média, em termos de perda de peso. E, óbvio, vocês vão ver aqui que a semaglutida consegue 12,5% de perda de peso, né? E a tirzepatida 17,8%. Entretanto, a evidência não existe com a tirzepatida ainda. Vamos em frente. Veja só, esses são os estudos ou registros de observação de desfecho cardiovascular em obesidade. Né? No caso aqui, o Luca Red à direita, em pacientes com diabetes, não era obesidade só, mas enfim também. E esse foi um estudo que foi interrompido por futilidade, vocês estão vendo, estão sabendo aí. Ora, esses que estão marcados em verde foram os que foram concluídos e, em geral, foram resultado satisfatório, positivo. Então, vocês estão vendo aqui o da semaglutida, que o Sérgio vai comentar, o estudo SELECT. Então, esse foi concluído e teve um resultado de desfecho positivo. Ah, os outros medicamentos, o do rimonabant foi interrompido, então não temos resultado. Esse light, que é da naltrexona propiana, ele foi ele não foi interrompido, mas ele foi censurado porque foi comunicado o resultado antes pelo primeiro autor, Dr. Steve Nissen. Então, isso foi, vazaram os dados antes. O estudo da naltrexona propiona, que é o convênio, foi encerrado porque o medicamento foi vendido, ou seja, uma outra empresa passou a tomar conta do medicamento e não quis continuar o estudo. E por último,
Esse da lorcacerina, que a lorcacerina não existe mais, foi concluído e foi neutro, não mostrou resultado de estudo. Agora, só chamar a atenção que aqui tem um SCOUT, olha, depois da cirurgia aí do estudo SOS, tem um SCOUT. O SCOUT foi concluído também, por isso que ele está em verde, mas ele foi negativo, causou maior risco. Passo próximo, que é só para discutir uma coisinha a mais com vocês. Veja só, isso é uma revisão do doutor Wilding, que foi um dos maiores estudiosos de obesidade e foi o primeiro autor de um desses estudos da semaglutida e depois também da tirzepatida. Ele fez essa revisão e mostra que esses 4 ensaios seriam ensaios com resultado positivo. Quais são? O Luca-Red. Sim, porque ele foi interrompido por futilidade, mas quando reanalisado numa análise pós-hoc, e se observou que aqueles que perdiam mais, ou que perderam e mantiveram a perda de mais de 10% do peso, tiveram redução de desfecho cardiovascular e redução significativa de vários outros desfechos que vocês estão vendo na segunda linha. 24% de redução de morte cardiovascular, endarterectomia, carota, não sei o quê, bypass, etc, etc. Esse segundo estudo é um estudo chinês, é um estudo muito longo, é um estudo, enfim, bom, um estudo de redução de desfecho, mas isso é um estudo que a gente não cota muito, honestamente, eu não coto muito. O SOS já foi discutido, e o Scout. Nota que ele considerou o resultado do estudo Scout positivo, botou na lista dos positivos. Por quê? Porque quando também reanalisados os dados, observados quem perdeu peso, houve uma redução de desfecho. Para cada 1 quilo de peso perdido, houve uma redução de 7% no risco. Aí isso deu significativo. 7% no risco de mês. Óbvio que isso é apenas para comentar uma coisa. Eu não estou querendo dizer que nós vamos ressuscitar a sibutramina, nem devemos dar sibutramina para quem está com doença cardiovascular estabelecida. Definitivamente não, até porque virou contraindicação mesmo. Mas é só para dizer uma coisa: a importância da perda de peso. Mesmo a sibutramina, um medicamento que está proscrito para esses pacientes, nestes pacientes, se eles perderem peso, eles tiveram um desfecho positivo. Próximo. Eu acho que agora é o teu. Pronto, agora Pois você, é. Select. E aí entra o Select, eu fui investigador desse estudo, o Select, e esse estudo basicamente, né, qual era o objetivo dele? É avaliar se a semaglutida, chegando até a dose de 2,4 miligramas uma vez por semana, quando comparado a placebo, estudo duplo cego, se reduzia desfechos cardiovasculares. Então, os pacientes tinham que ter sobrepeso ou obesidade. Lembro que pré-diabéticos podiam ser admitidos, mas diabéticos não, ok? Idade acima de 45 anos ou igual, né? Igual a maior 45 anos, eles tinham que ter doença cardiovascular estabelecida. A vasta maioria era paciente com cardiopatia isquêmica, ok? Olha, foi um estudo que a gente tocou durante a Covid, tá? De repente, a gente teve que mudar toda a logística de distribuição de medicamentos, avaliação dos pacientes, alguns à distância. Foi um negócio complicado, mas rolou, o estudo rolou. E foram 17.605 pacientes, né? Havia o escalonamento da dose até um período de 16 semanas, ok? É óbvio que a gente sabe que a gente não pode usar, né, semaglutida 2,4 logo de saída, que senão a gente vai vomitar a alma, né? Tem que ser devagar. O que a gente verificou, então, é que houve uma perda de peso de aproximadamente 8,5 pontos percentuais quando comparado ao placebo. O placebo perdeu um pouquinho, então quando a gente vai ver a diferença, dá 8,5 pontos percentuais, né? Uma perda absoluta de 9,4 quilos, né? Sem a comparação com o placebo. Não chegou àqueles 10 quilos que a gente vê, né? 10%, desculpa. 9,4 quilos não, 9,4% do peso, perdão. Não chegou àqueles 10% do peso corporal que a gente admite que acima disso possa reduzir o risco cardiovascular ao longo do tempo, né? Foi até uma redução inferior.
Mas o fato é que houve uma redução de 20% no desfecho composto cardiovascular, desfecho primário, que é MACE-3, né? É morte cardiovascular, acidente cerebrovascular e infarto do miocárdio. E infarto não fatal, né? E reparem aqui, eu chamo a atenção para o fato de que essas curvas começam a se separar muito precocemente, e até mesmo antes de se completar, né, aquela fase de titulação de dose, já se começava a verificar alguma diferença, sugerindo que talvez não seja a perda de peso apenas o mecanismo envolvido na redução do risco cardiovascular. Eu não sei se tem esse slide aqui, mas tem um outro estudo também que mostrou que aqueles pacientes que perderam 5% do peso, do peso corporal ou menos, né? Ou que até aumentaram de peso com semaglutida, tiveram redução de eventos, sugerindo que realmente a perda de peso não foi um único fator. Quando a gente vai ver alguns desfechos, né, secundários, como, por exemplo, MACE expandido para revascularização e internação por angina, MACE junto com morte por todas as causas, infarto do miocárdio não fatal, revascularização coronariana. Estou mostrando todos aqueles, até nefropatia. Estou mostrando aqueles que não cruzam a linha de identidade, né? Vários desfechos significativos. E aí, hoje, a gente tem já diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, que foram apresentadas no Congresso Europeu de Cardiologia e já estão publicadas, mostrando que em diabético, né, os agonistas de GLP-1 com benefício cardiovascular comprovado, que é a lira, sema, dula e a FP-glenatida, né, são recomendados. Nós não temos a FP-glenatida no Brasil, ok? Classe 1, nível de evidência A. Semaglutida, considerada em pacientes com sobrepeso, né, IMC acima de 27 ou obesidade, com síndrome coronariana crônica sem diabetes, para reduzir mortalidade cardiovascular, infarto do miocárdio ou AVC. Classe 2A, porque é o único estudo no momento, né? Nós não temos outro, nível de evidência B. Ok? É a única intervenção para perda de peso com efeito comprovado em pacientes com doença cardiovascular estabelecida. Então, gente, para redução de risco cardiovascular, no momento, é a semaglutida, tá? A gente sabe que existem intervenções aí, a gente viu a tirzepatida perdendo muito peso, mas tem um estudo de desfecho com a tirzepatida andando, por enquanto é o que nós temos é a semaglutida, ok? Um outro aspecto também que a gente tem que chamar a atenção é a questão da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ok? Há repare essa nítida relação, né, com com índice de massa corporal, a partir de 25, há um aumento na prevalência de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Aqui são três coortes, o Women's Health Initiative, o MESA, né, e o CHS, são 5.000 e poucos participantes, com 3.000 eventos de insuficiência cardíaca. Repare que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a gente não vê essa associação que a gente vê com a obesidade e a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Amélio, você vai falar um pouquinho sobre os estudos STEP. Foi bom você comentar, então, esse último slide, porque a gente tem que entender definitivamente, por exemplo, naquela coorte ou no registro sueco de pacientes com diabetes tipo 2, o índice de massa corporal foi preditor de insuficiência cardíaca por fração de ejeção preservada. Então, né, além dos outros fatores todos, que todo mundo sabe, mas o índice de massa corporal foi associado não só com fibrilação atrial, mas também com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Esse aqui é o estudo STEP, com fração de ejeção preservada, em obesos e em diabetes, esse aqui. Esse aqui é em obesos e em diabetes. STEP Retfire, com fração de ejeção preservada, e aqui, com fração de ejeção preservada em diabetes.
Então, vamos fazer uma análise deles. O desfecho da fração de ejeção preservada, basicamente, melhora da qualidade de vida e o questionário do Kansas City positivo, e um outro desfecho secundário é caminhar, andar ah, em 6 minutos, né? O quanto a pessoa alcança em 6 minutos, e aí você julga se ela está se recuperando ou não e qual é a significância disso. Alteração de PCR também, e, enfim, desfechos, internação também por doença cardiovascular, doença por insuficiência cardíaca. Nesse caso, houve a medida do NT por a BNP num subestudo com imagem e hospitalizações por IC, tá? Então, ele tem, desculpa, eu estou pensando que eu consigo passar aqui, aí eu fico clicando aqui e não Fala, o sai. que que você quer? Não, quero que você passe, vá passando. Então, foram 529.616 pacientes em cada um dos estudos, randomizado para semaglutida na dose 2,4 ou placebo da semaglutida com o stand of care. É sempre lembrar que todos esses pacientes estavam sob tratamento no stand of care para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Média de MC desse aqui de entrada tinha que ser igual ou maior do que 30. Diabetes tipo 2 menos de 10%, ah, de hemoglobina glicada, e a fração de ejeção igual ou maior do que 45. Nesse aqui é a mesma coisa, com índice de massa corporal igual ou maior do que 30. Pronto, Sérgio, pode passar. São dois estudos, na verdade, né? Dois estudos. Pacientes diabéticos e não diabéticos com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção levemente reduzida ou preservada. Isso aqui pode passar. Isso Isso aqui. aqui é a avaliação conjunta, tá? Ou seja, é o pool dos dois estudos juntos. Vocês estão vendo aqui a alteração no questionário de Kansas City, mostrando melhora no grupo de semaglutida. E aqui, veja, a pontuação de mais 15 no, estu, no, no questionário de Kansas City, e no grupo placebo, mais 7,5. Isso dá significância, portanto, com um P menor do que 3,0 à esquerda. Pronto, vamos lá, Sérgio. E Essas eram aí, análises de todos os estudos até agora, do SELECT, do FLOW, do STEP Heart Failure, do STEP no diabético também, e o Sérgio vai comentar esse, porque é uma análise também conjunta de todos esses três estudos aqui, inclusive o FLOW, que não era um estudo de insuficiência cardíaca, mas de doença renal crônica. Sérgio, contigo. e a gente sabe que rim e coração estão bem associados, né? Então a gente tinha, no Flow existia uma proporção de pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, assim como no Select. Então eles pegam esses pacientes que foram randomizados nesses quatro estudos, ok? E com isso eles aumentam significativamente o N. O tratamento foi semaglutida 2,4, né, versus placebo, e o que se verificou foi uma redução de 31% no desfecho composto, tempo até morte cardiovascular, ou o primeiro agravamento, quer dizer, internação, a visita à emergência da insuficiência cardíaca. Quando a gente vai ver só o agravamento, ou a internação, a visita de emergência, né, por insuficiência cardíaca, a gente vê uma redução sozinha, só nisso aqui, de 41%. Então, sugerindo que realmente na ICEFEP, isso consagra, né, o uso, no caso aqui, a semaglutida, do agonista de GLP-1, né, no tratamento desses pacientes que são portadores de CEFEP, obesidade e doença cardiovascular prévia, né, e no caso até também com pacientes com doença renal crônica. Então, na ICEFEP, né? Agora, a ICEFER ainda é uma outra história. Na ICEFER, a gente vai ter que ainda esperar resultados de outros estudos. Mas, Amélia, quer falar sobre o Summit? Então, esse foi um estudo recentemente publicado, vocês estão vendo aí, 16 de novembro de 2024, com a tirzepatida
em pacientes também com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, é um estudo ah, de um follow-up médio de 104 semanas de placebo por até 3 anos. Ah, Começando, como o Sérgio já chamou a atenção para a semaglutida, com a dose mais baixa. A titulação é feita, então, em longo prazo, com dose mais baixa, 2,5, aí vai para 5, depois vai para 7,5, depois vai para 10, depois vai para 15. Ou seja, essa titulação durou 20 semanas. Vamos lá? Os desfechos escolhidos, esses eram os desfechos originais primários, mas eles preferiram mudar esse desfecho, fizeram uma, um adendo ao estudo, porque eles vendo o resultado do estudo STEP HF, né, ação de ação preservada, eles viram o resultado, eles viram que talvez já não precisasse tanta coisa para fazer o desfecho final, que daria significância. E aí eles escolheram aqui o alfa de 0,4 para esse desfecho, que é morte cardiovascular ou piora de eventos de insuficiência cardíaca, ou o questionário de câncer cito também. Aí o alfa é de 0,01. Eu fico tocando aqui pensando que sou eu que estou pagando, passando. Vai lá, Sérgio. É interessante, né? Porque eles começam com um estudo de win ratio, né? E, na verdade, eles vão mesmo para avaliação de desfecho tradicional, né? Por conta do resultado do STEP-HFpEF. Que os estudos STEP-HFpEF, eles mostraram também a agregação, a gente tem o estudo agregado, né, do diabéticos e não diabéticos do STEP-HFpEF, e eles mostraram uma diferença muito grande, embora fosse poucos eventos, já aparecia coisa assim de 12 eventos no grupo semaglutida e 40 e tantos eventos no grupo placebo. Então, isso animou o pessoal do Summit, né? E aí, Amélio, resultado aí do Summit? Então, o desfecho primário de tempo para o primeiro evento cardiovascular, morte cardiovascular ou piora da insuficiência cardíaca, deu um HR de 0,62, significativo, dentro da margem de significância que era de 0,4, né? 0,04, o P é de 0,026 aí. Vocês veem que a curva já não abre aí tão cedo, mas de qualquer maneira ela abre cedo, né? Porque 20 semanas foi o tempo de titulação do medicamento. Aqui nós estamos na semana mais ou menos essa, 20. Então, a partir daqui, a curva já começa a abrir. A curva já começa a abrir. Então, foram 56 eventos, ou 15,3% no grupo placebo, e 36 eventos, 9,9%. Passa, Sérgio. Então, foi uma redução bastante significativa. Aqui, agora, o desfecho de morte cardiovascular ou piora da insuficiência cardíaca, necessitando hospitalização ou o uso de drogas intravenosas urgentes. Veja que o alfa é 0,04, deu 0,03 de significância, com a redução de 43%. Não é isso? Isso. 43%. Então, mais uma vez, a curva abre na mesma horinha aqui, ó. Próximo. Bom, aqui é a mudança o ganho na escala do Kansas City. Vocês estão vendo aí a diferença significativa em favor da tisepatida, mais uma vez, com um desfecho, uma pontuação de mais 6,9, significativa para o grupo da tisepatida. Tá? Então, vocês veem aqui naqueles que terminam o estudo, 19,5 para 12,7. O P é menor do que 0,01, também dentro aqui era só um zero, aqui são três zeros, dois zeros à esquerda. Próximo, Sérgio. Isso aqui é só mostrar resultado. Isso aqui não era bem um desfecho, mas sim uma proteína C reativa como um explorativo. E o peso
a perda de peso. Aqui nós já tivemos 11,6% de perda de peso, já foi um pouquinho melhor do que no estudo da semaglutida, no caso do Select, né? Aqui não é Select, aqui não tem nada a ver com Select, aqui é insuficiência cardíaca. E a redução também da PCR, mostrando que também há uma redução da inflamação. Próximo, É, vamos terminar. é uma coisa interessante, né? Porque, né, isso aí é uma coisa que a gente pode conversar depois na discussão, essa questão dessa gordura ectópica e do seu papel inflamatório, né? Expresso aí pela Exatamente. redução da proteína Exatamente. C reativa. É, E a aí gente tá aí, né, tem, mano? então, aqui são então, na diretriz da ESC, esses são os pontos-chave sobre o manejo de obesidade na insuficiência cardíaca. Então, na obesidade, mesmo em idade mais jovem, há um aumento da incidência de insuficiência cardíaca, particularmente, como a gente já comentou, em CFE. E veja o que a gente marcou em vermelho, que a perda de peso por meio de dieta, exercício ou intervenção farmacológica, vamos enfatizar, ou intervenção farmacológica, melhora a capacidade de exercício e sintomas em pacientes obesos com ICFM, né? Então, a perda de peso por meio de intervenções no estilo de vida pode melhorar os sintomas e a capacidade de exercício desses pacientes, mas são necessárias evidências. O fato é que a gente não tem essas evidências. A evidência, por enquanto, então, em questão de perda de peso, foi com a tirzepatida e com a semaglutida. A perda de peso não intencional, ou seja, o paciente com obesidade e CFEP que começa a emagrecer sem intenção, está associada a um aumento de mortalidade. Ou seja, ele não está fazendo dieta, ele não está fazendo exercício, ele não está fazendo nada para emagrecer. Então, atenção, esse paciente pode estar piorando gravemente. E faltam ensaios para perda de peso em pacientes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, como o Sérgio já comentou várias vezes. Exatamente, a reduzida. Teve até um grupo com fração de ejeção reduzida no Select e que aparentemente se beneficiou, mas os critérios de diagnóstico eles não eram uniformes entre os centros, né? Não havia, por exemplo, ProBNP, enfim, algum biomarcador, né, melhor de insuficiência cardíaca. Então, a gente não tem ainda um estudo comprobatório da segurança, né, do uso de agonista de GLP-1 para perda de peso e redução de desfechos associada, né, de redução de desfecho cardiovascular em paciente obeso com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida. Lembrando que todos esses medicamentos aumentam a frequência cardíaca um pouquinho, né? Então, não temos ainda a segurança, né, necessária, não. Essa é a minha impressão, né? E aqui apenas lembrando, né, não, você que vai falar isso, Pode, Amélio? pode falar. É só lembrar a história da fibração atrial. Pode falar, assim. Não, é basicamente, né, no indivíduo, a prevenção de fibrilação atrial tá, é importante a perda de peso, né, classe 2A, para prevenir fibrilação atrial. Ela é recomendada como parte do manuseio dos fatores de risco em indivíduos com sobrepeso, obesidade e fibrilação atrial, reduz sintomas, reduz carga, tá? E aí é uma redução de 10% ou mais do peso corporal. Porque a obesidade é fator de risco também de fibrilação atrial, de transição para fibrilação atrial permanente, mais risco tromboembólico, não é? Então, é preciso independente de qualquer coisa. Na verdade, é peso, é pressão arterial, olha aqui, controle de fatores de risco, né? Tudo isso ajuda a gente a reduzir, né, o risco de evolução para fibrilação atrial, ok? O que não temos é pessoas com obesidade e fibrilação atrial, a evidência de que a redução de peso melhora a sobrevida, mas qualidade de vida, sem dúvida, né? Ok? É, E aí, conclusões, Amélio, por favor, nossas conclusões. Nossas conclusões são essas aqui. Para atingir esses benefícios, a redução da adiposidade é mandatória e independe do IMC, porque esses estudos foram feitos com pacientes com obesidade, tá certo? Porque a fração de ejeção é típica deles, mas isso independe da perda de peso. Reduzir a adiposidade é mandatória para qualquer paciente doente com as doenças cardiometabólicas, no caso.
A gente acha que a redução de menos de 10% de peso pode não ser suficiente para a maioria dos desfechos. Ah, é possível que a exceção seja exatamente os agonistas de GLP-1, quer dizer, que Exato. utilizando o agonista de GLP-1, a gente tem mecanismos diretos do medicamento que vão auxiliar a não dependência completa da perda de peso. Então, reduções de 10 a 15% ou mais devem ser buscadas, não importa se via tratamento conservador, medicamentoso ou cirúrgico. Normalmente, a gente só consegue isso com medicamentoso ou cirúrgico. Tratamento conservador, perder 10 a mais 15% mantido é bem mais difícil. Então, tais conquistas podem resultar em redução de desfechos duros e aumento da expectativa de vida em pacientes convivendo com obesidade em especial, né? Que é o que nós vimos como os resultados dos estudos que foram mostrados. Então, uma frase minha, que eu digo que tudo que é bom para a obesidade é bom para o diabetes, mas a recíproca não é verdadeira. Nem tudo que é bom para o diabetes é bom para a obesidade, né? Muito bem. Era isso. Vamos conversar, vamos discutir, vamos ouvir suas perguntas, ver suas perguntas. O chat está aberto, né, Mônica? O chat está aberto e as pessoas hoje estão tímidas. Eu acho que é um assunto, diria eu, complexo, né? Porque essa associação de doença cardíaca com obesidade, eu acho que É, cada um puxa um pouco, ou puxa um pouco para o seu lado, mas a ideia de hoje realmente era fazer a união das duas coisas, porque, no fundo, as duas doenças se integram, né? O obeso tem problemas cardíacos e o cardiopata obeso também piora a situação dele. Vamos ver é. se alguém se anima. Enquanto isso, vou comentar só, o Milton Packer ele tem uma visão assim sobre essa questão da adiposidade, né, interferindo, né, desfavoravelmente no desenvolvimento de insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Ele chama muita atenção para a questão da adiposidade ectópica e no coração, especialmente a gordura epicárdica, porque a gordura epicárdica ela se deposita tanto em torno de coronárias como no próprio tecido miocárdico, no próprio tecido epicárdico. Ela não tem uma solução não existe nada separando, tá? A gordura epicárdica do tecido miocárdico subjacente. Então, aquilo meio que se infiltra um pouquinho ali no subepicárdio e existe uma secreção, esse tecido adiposo ectópico, epicárdico, ele é secretor de citocinas inflamatórias, né? Com isso, existe também deposição desse tecido atrás dos átrios, então você favorece realmente o desenvolvimento de fibrilação atrial, porque ali você está interferindo com uma série de mecanismos que acabam resultando em fenômeno de reentrada. Então, a inflamação, para resumir, a inflamação proporcionada ou agravada pelo tecido adiposo ectópico, especialmente o tecido adiposo epicárdico, ela parece estar muito bem, muito relacionada. Existe agora um subestudo do estudo Summit, né, um subestudo de imagem que foi feito com tomografia, onde eles avaliaram o tecido adiposo epicárdico antes e depois, e também a massa ventricular esquerda, avaliada também por ressonância, por tomografia, perdão, e que se verifica que há uma redução de ambos, né? Sugerindo que, inclusive, diz o Packer que a própria fibrose que eventualmente se desenvolve no tecido miocárdico, está relacionado a essa atividade inflamatória, a própria fibrose seria um fenômeno dinâmico, ou seja, pode haver reversão ou redução parcial desta fibrose, né? Então é bem interessante, porque o tecido adiposo epicárdico ele é um protagonista muito importante nessa questão da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.
Eu posso comentar um pouco mais também sobre isso que o Sérgio está falando, é extremamente importante isso. E vocês se lembram, assim, esses riscos são associados com a síndrome metabólica, são as doenças endocardio, hepato, metabólicas. E todos esses órgãos têm depósito de gordura ectópica. Ou seja, o fígado com depósito de gordura ectópica é um precursor ou um preditor de doença cardiovascular, né? Ou seja, a esteatose, a doença esteatose metabólica, ela é associada com maior risco de doença cardiovascular. E como o Sérgio comentou sobre fibrose, e quanto pior, pior o risco. Ou seja, quanto mais avançada for a doença hepática, esteatótica, a presença de fibrose em especial, maior o risco de desfechos cardiovasculares. A doença renal crônica também, depósito de gordura na região do seio renal e perirenal. Aliás, nós falamos da gordura epicárdica, mas é também a gordura pericárdica toda, né? Ou seja, porque essas gorduras são todas vindas da gordura visceral. Então, quando a gente fala que o risco está associado com gordura visceral, a própria gordura visceral já é uma gordura ectópica. Ou seja, a, a, o entre vísceras não é local de depósito de gordura. É para ter pouca gordura, que é só para proteger um órgão do outro, para eles não se engalfinharem lá dentro. Mas quando ela aumenta, quando ela fica aumentada, ela começa a ser problemática, porque não é o local de depósito, ou seja, é a gordura ectópica. Então, nós estamos falando de 5 sítios de depósito de gordura ectópica, que todos 5 são associados com as doenças metabólicas cardiovasculares e hepatorenal também. Músculo, ah, coração, já falamos, fígado, já falamos, rim, já falamos, e faltou uma dizer pâncreas, né? Pancreas. O quinto sítio de depósito ectópico é o pâncreas. Agora, a gente está acostumado a falar de gordura visceral sem lembrar que ela é uma gordura ectópica também. Muito bem. Ô, Sérgio, Hum, Oi. deixa eu fazer uma pergunta. Você, paciente obeso, ou seja, em função da obesidade, tiver uma frequência cardíaca um pouco aumentada, você beta-bloqueia? Olha, sem uma evidência de doença coronariana, angina, isquemia e tal, não, né? Não. Só se for realmente um paciente que tem evidência. Aliás, isso foi bom você chamar a atenção, porque se ele é coronariopata, anginoso e tal, e começa a aumentar a frequência cardíaca, em geral, os pacientes já estão, com ele sendo anginoso, ele já está beta-bloqueado, né? Já é mais difícil você ver um aumento de frequência cardíaca porque ele está beta-bloqueado. Mas é isso. Mas se não tem nada disso, um aumento discreto, 2, 3 batimentos que a gente vê com esses agonistas de GLP-1, não é beta-bloqueio, não. Não, não, porque veja só, Mônica, esse não é uma hiperatividade É, do sistema adrenérgico. É uma ação direta no nosso sinusal do agonista é. de GLP-1, que tem receptor lá. Isso sim, né? Essa discussão onde é que tem receptor de GLP-1 é uma discussão longa, porque muitos não se comprovam. Por exemplo, ah, não se tem certeza até hoje que tem receptor de GLP-1 em gordura. Já do GIP tem. Agora, a gordura não tem, né? Em tecido adiposo. Entretanto, na adiposidade epicárdica, o Jacobelli, que é um endocrinologista italiano, mas radicado hoje na Universidade da Flórida, que tem muitos estudos, é um dos caras que mais fala disso, ele mostrou que isolou e marcou receptor de GLP-1 na gordura epicárdica. Então,
Isso pode ser um mecanismo também indireto da melhora, não só a redução de gordura hepática. Ele mostrou a redução de gordura hepática com liraglutida, ele mostrou a redução de gordura hepática com a dulaglutida e com semaglutida, ou seja, todos os agonistas de GLP-1 reduziram gordura hepática e agora a tirzepatida, que é esse subestudo aí do Summit. Ah, então, se é por via direta receptor lá ou não, o Jacobelli mostrou que tem. Agora, se não tem, ele vai ser indireta por perda de peso. Aqui tem uma pergunta. Deixa eu pegar. Obrigada por permitir esse contato com a ciência à nossa disposição. O controle de peso é essencial e vamos vendo o que sugere. Os estudos não cessam. Obrigado. Ah, estou agradecendo. Obrigado mais uma vez. Foi a Nádia agradecendo e o Cássio agradecendo a palestra. É porque são temas. A Nádia está comentando aí, Mônica e Sérgio, e eu concordo parcialmente com ela, mas concordo, né? Porque o que ela está dizendo é o seguinte: a resistência à insulina está por trás disso tudo, tá certo? Mas essa resistência à insulina só foi feita em análise de estudo de corte transversal, né? Não, não é não, Nádia, tem estudo de corte longitudinal também, ou seja, a medida do Roma-IR como preditor de risco cardiovascular, a medida da resistência à insulina, mesmo medida por métodos mais, digamos assim, mais sofisticados, como o CLAMP, mas a maioria, parte dos estudos foi com Roma-IR, né? Uma medida indireta, mas sugerindo então que sim, que a resistência à insulina é definitivamente um fator de risco cardiovascular, e é, direto ou indiretamente, é. Tratar somente a resistência à insulina para reduzir, que é o que você está sugerindo, se é o que estudo falta, nós só temos o estudo proactive com isso. E o estudo proactive foi positivo, por mais que seja discutível, mas ele foi positivo. Ele reduziu AVC, reduziu reinfarto, né? E o estudo, meu Deus, o de AVC e isquemia transitória, também mostrou redução de desfecho de infarto, mostrou redução de re-AVC ou novos eventos de isquemia transitória, ou seja, tratando a resistência à insulina via o único medicamento que diretamente reduz a resistência à insulina, que é a pioglitazona. Então, você tem razão, mas já temos algumas evidências. O problema é, enfim, essa cruzada anti-pioglitazona que existe até hoje, né? Quando, na verdade, as pessoas não querem ver as evidências como elas são. Ou seja, evidência tem, evidência para uso de pioglitazona em pacientes com isquemia, enfim, central, cerebral transitória ou AVC, tem evidência grau 1, ou seja, 1A. Também é uma evidência 1A nesses pacientes, houve redução de infarto nesses pacientes do estudo. Ai, como é o nome do estudo, né? Mas é o estudo da pioglitazona recente, tá me faltando o nome dele agora. E o estudo PROACTIVE também mostra, se você tirar o desfecho, um dos desfechos fazia parte do desfecho composto, que era a amputação, que não tem amputação, tem N razões no diabético, não era especificamente por Pela doença obstrutiva, doença aterosclerótica, é por N razões, então esse foi que atrapalhou, que o desfecho composto não deu significativo. Todo mundo sabe disso, mas todo mundo quer negar essa evidência, sim. Todo mundo não, nós alguns cardiologistas, sim, que entenderam muito bem isso, ah, resolvem, como eu, aceitar que isso é uma evidência de que ela diminuiu o risco cardiovascular, tratando a resistência insulínica. Aqui tem
mais uma pergunta, eu acho. Peraí. Excelente apresentação, isso é, Né, o Felipe está Felipe. perguntando aí, O olha só, Felipe, uma excelente pergunta, Felipe. Deixa o Sérgio responder, que eu já falei muito. É. Ah, olha, a dose-alvo era a dose de 2,4 miligramas. A pergunta é isso, você vê, para quem não viu, né? Naqueles pacientes que tiveram uma perda de peso satisfatória com dose menor de semaglutida, 1 miligrama, a gente procurou aumentar a dose até 2,4, já que era a dose-alvo dos trabalhos? Sim, a não ser que ele não tolere, né? Mas a dose-alvo era 2,4 miligramas e é a dose que a gente deve buscar nesses casos para redução de risco cardiovascular. Nem todos toleraram, evidentemente no SELECT havia pacientes que não conseguiam passar de 1 miligrama ou de 1,7, enfim, mas esse é o objetivo. Perfeito, concordo contigo. Ou seja, a evidência que nós temos é com 2,4. A evidência que nós temos com 1 miligrama é com diabetes, né? É um estudo É, SUSTEM 6. isso. Agora, a Iris está me lembrando aí, a Iris não, a Nádia, a Nádia está me lembrando que o estudo é o estudo IRIS, ou IRIS, como você quiser. É isso mesmo, tá certo. Mas não era isso que ela estava querendo comentar, ela vai deixar para a próxima. Tá bom, Nádia. Vamos terminando nessa, Mônica. bom, vamos Obrigado, Nádia, pela terminando. contribuição. Bom, gente, eu realmente foi excepcional. Acho que vou ter que ouvir uma, e duas e três vezes, que por sorte que eu sou próxima a vocês e posso tirar as minhas dúvidas, mas eu acredito que todo mundo sinta-se à vontade de entrar em contato para esclarecer essas dúvidas, porque é uma relação difícil, né? São estudos relativamente, vamos dizer, novos, né? Uma coisa que a Amélia adora, que é o fígado, então é também uma coisa relativamente nova. Quer dizer, não a doença do fígado, mas esses conhecimentos, né? Não sei quantos anos tem a semaglutida, eu acho que tem 3 ou 4, por aí, Vida os não, tem mais. estudos, os 5, tem mais os 5, mas de Semaglutida qualquer maneira é recente, né? é recente, sim. Os É estudos da recente. semaglutida, o lançamento da semaglutida aqui, eu acho que foi em 2018, não foi? Acho que foi. 2018 ou Né? São 2017. 6. É. Pois é, mas é tudo recente. Quer dizer, todos esses estudos são recentes, todo esse conhecimento é recente, né? Ah, sim, sim, sem dúvida. E- Sem dúvida. Então, nós ainda estamos precisando aprender. Então, espero contar com Sim, vocês numa próxima oportunidade, o ano que vem, porque se Deus quiser. são, te- são temas difíceis. Quer dizer, difícil vocês dois que estudam isso o tempo inteiro, não, né? Mas para quem não estuda isso o tempo inteiro, não é uma coisa tão fácil de entender. Tem uma pergunta aqui. O FDA. 2017 foi lá nos Estados Unidos, ele está dizendo aí, é o Cris, ou a Cris, Ah, que aprovou o Ozempic para o tratamento de diabetes em dezembro de 2017. E a 2 miligramas foi aprovada em março de 2022. A 2 miligramas é também para tratamento do diabetes lá nos Estados Unidos. A gente não tem aqui, mas também é para tratamento de diabetes. bom, que está aumentando, né? Pela obesidade, né? Então, quero agradecer a vocês. Muito obrigada, realmente foi excepcional. Obrigado, Eu Moniquinha. Obrigado a agradeço, todo mundo. Sérgio, obrigado pela tua né? E companhia. convidar Foi todo um mundo para prazer. o ano que vamos começar o ano que vem falando sobre inteligência artificial, que acho que é um tema super moderno, super novo, né? Quer dizer, eu estou tentando aprender um pouquinho e nós vamos ter que navegar um pouco dentro da inteligência artificial para conseguir separar as coisas, né? Ter noção. Desejando a todos um feliz ano novo. Espero contar com todo mundo em 2025 e agradecer o Hospital
Samaritano, pela possibilidade de nos dar de aprender ciência. Sérgio, obrigada. Amélia, obrigada. E Obrigado. obrigada a Então, todos que assistiram e obrigada a todos que vêm assistindo. E Edilon, nosso muito obrigada. E até o ano que vem. Edilon, obrigado, Edilon, pela ajuda. Obrigado, gente. Bom, pessoal, agora vamos matar quem está nos matando. Preciso jantar. Tchau. Abraço. Boa noite. Obrigada.